Bom, vamos lá, pessoal, vamos iniciar aqui com as estruturas de controle, vamos entender como que funciona o condicionamento dentro de um programa. É aqui que você vai dizer para o PHP o que você quer que ele faça e como que você quer que ele faça, tá? Então é aquilo que a gente viu ali na palestra, é como você definir algumas condições para que o programa execute ou gere erros. E é aqui que a gente vai conseguir antecipar, com essa estrutura, a gente vai conseguir fazer a prevenção dos erros. Vamos lá então, eu estou começando aqui só para vocês verem, eu estou na pastinha então, dentro ainda da pasta introdução, eu tenho a pastinha 02 programação lógica, tá? Programacão lógica, e eu já criei o arquivo 02 estruturas de controle, onde eu simplesmente dupliquei aqui um arquivo antigo, né? Como a gente veio fazendo nas aulas anteriores, e criei aqui já com o header pronto. Ok, vamos fazer o seguinte, a gente vai criar uma variável teste, para criar aqui a condição básica, tá? Ela vai ser igual true. A primeira estrutura de controle que a gente tem que entender é o if, variável teste, echo true, tá? Teste positivo, else, echo false. Só isso. Posso dar um F5 para atualizar, a gente tem o true então. O que acontece, pessoal? Essa estrutura de controle é como se ela dissesse o seguinte: se true, então execute. Se não, faça outra coisa, ok? Então a gente está simplesmente dizendo para o PHP que para a gente entrar dentro desse bloco aqui, ok? A gente tem que ter um true. O que acontece, pessoal? Aqui a gente tem o conceito de laço, tá? O que é o laço? Você percebe que eu tenho dois pontos e eu termino no else. Eu tenho dois pontos e eu termino em um end if. É como se a gente tivesse aqui uma abertura, até vou fazer para vocês verem, uma abertura de chaves, tá? Fechamento de chaves, else, abertura novamente e fechamento. Tem a mesma interpretação, tá? O que acontece? Isso aqui, como a gente viu lá no exemplo do echo, né? Ele tem um delimitador de código, ou seja, ele vai executar o que está dentro daquilo ali, depois o que está fora. E aqui a gente tem uma condição para executar. Então, somente se essa condição for verdadeira, eu vou executar o que está aqui dentro desse laço. Caso contrário, eu finalizo a minha instrução, o else, então, ele finaliza a instrução para a gente chegar em outro bloco e somente executar aquilo que está dentro do laço, tá? Então, isso aqui é a estrutura de controle lógica, é você fazer somente aquilo que é permitido através de uma condição. Um exemplo mais composto disso aqui, a gente tem também. Então, vamos só fazer o seguinte: se não, é o que a gente tem aqui, ok? Agora a gente vai ver o que? Se não, se e se não. Ok? Então eu vou fazer o quê? Eu vou testar uma condição, vou dar o resultado dentro daquele laço. Se não acontecer essa condição, eu vou testar outra condição e por fim eu vou ter o else, tá? Então vamos lá. Eu vou ter o seguinte, if. Então vamos criar aqui outras variáveis. Eu vou ter agora, a teste já está lá em cima. Vamos até reescrever ela aqui embaixo, igual true, só para a gente não se perder aqui no nosso código, tá? E a gente separa também aqui com HR para ficar bem instrutivo aqui de você consultar depois, certo? Então a gente tem o true aqui, a gente vai criar também a variável result, será igual, eu vou passar um número qualquer aqui, pessoal, só para a gente ter um valor, tá? Então vamos lá, if, variável teste, ou seja, end, negação de empty, na variável result. Então, pessoal, aqui eu tenho teste positivo, dois pontos e vou result, tá? Exibindo o resultado. Então, eu tenho teste e a minha resultado ela não está nula. Eu tenho ambas as condições dando certo. Agora, caso eu queira verificar somente se tenho teste e independente disso aqui, eu posso ter o else if, ok? E eu estou abrindo aqui então uma condição para continuar testando, certo? O que eu vou ter aqui? Else if, variável teste, tá? Então tem que existir teste e empty, variável result, ok? O que eu estou validando aqui? Eu estou pegando o teste novamente, posso duplicar aqui, ó, teste positivo, mas sem resultados, ok? Vamos lá, F5 para atualizar, nada mudou. Agora, se eu não tiver resultado aqui, valor vazio retorna um false, teste positivo, mas sem resultados. Ok? E agora, caso nada disso aconteça, eu tenho o else para finalizar a condição. Então, eu testei tudo o que poderia acontecer. Se nada daquilo acontecer, echo teste negativo.
Para que o teste dê negativo, eu posso ter o resultado, tá? Só que em todas elas aqui eu estou validando que o teste tem que ser true. Se eu botar simplesmente um false, eu não vou ter o if e eu não vou ter o else if. Então, teste negativo, ok? Eu nunca posso fazer isso aqui, por exemplo, ó, else e depois um else if. Por quê? Porque o else ele finaliza o comando. Quando todos os testes já foram executados, você tem aquilo, então tá, faz isso. Ok? É mais ou menos isso que o else vai fazer para você. Isso aqui é a lógica. É simplesmente você ir testando as condições e, de acordo com as condições, você executar aquilo que o programa prevê para elas. A gente não tem somente essa estrutura de controle. A gente tem também aqui a bateria de testes, que é feita pelo switch. Ou seja, a gente tem um gatilho de teste e a gente vai fazer uma bateria de testes, vários testes aí, para executar vários comandos ou um comando. Vamos lá então, a gente tem a bateria, essa bateria é definida pelo switch. Então eu vou ter o seguinte, variável mês igual 6, e eu vou lá, ó, switch, tá? O meu gatilho vai ser a variável mês. Dou 2 pontos, enter, ele vai dar um end switch. Aqui eu também posso validar abrindo e fechando chaves. Essa semântica de 2 pontos é simplesmente para você ter a ligação e para o código ficar mais fácil de você entender. Porque se você tiver abertura e fechamento de chave sempre, você vai ter a mesma coisa fechando if, fechando else, fechando switch, e aí fica muito complicado de você entender. Quando você tem end if ou else if, você sabe que aquilo está fechando uma condição e já o end switch vai estar fechando uma bateria de testes, tá? Agora vamos começar então os nossos testes. Para mim fazer o primeiro teste, eu vou abrir um case, ok? Esse case aqui, ele vai ter o valor do case, o valor do teste. Então vou dizer o seguinte, case 1, ou seja, se o mês for igual a 1, então eu vou executar esse primeiro bloco. Para que eu pare a execução depois desse gatilho, eu dou um break. Então eu tenho o break aqui, ou seja, execute esse teste, se não volte para passar para a próxima bateria, para o próximo teste da bateria, ok? Aí eu posso ter aqui, por exemplo, o case 2, e aí eu posso ir até o case 12 aqui do mês, tá? Então case 2, e eu vou ter também aqui, pessoal, um default. Esse default aqui é o seguinte, quando nenhum dos testes der certo, ele vai executar o meu valor default, ok? Então vamos lá, ó, echo teste inválido, ou não entrou na bateria, né? Ou todos os testes não deram certo, ok. Case 1, echo janeiro. Case 2, eu posso dar um echo fevereiro. Ponto e vírgula, vamos dar um F5 para atualizar, teste negativo, obviamente o nosso mês aqui é 6. Vamos dar um echo aqui, em HR novamente, ok. Então a bateria de teste é isso, tá? Agora se for 1 ou 2, então a gente vai entrar naquele gatilho e vai retornar o resultado do teste. Claro que aqui a gente está vendo sempre o teste positivo e dando output para ver em tela. Mas aqui você pode realizar um cadastro, você pode deletar ou atualizar um dado, né? Tem várias coisas que a gente vai ver durante a programação aí que a gente vai fazer e tudo, praticamente tudo que a gente constrói com PHP vai estar dentro do escopo do if, do else if e algumas vezes, alguns testes de bateria vai estar dentro do switch. Outra arquitetura que você pode ter aqui é quando um gatilho ele não é único, ou seja, várias condições dentro de um mesmo gatilho, dentro de um mesmo teste. Vamos dar uma olhadinha aqui. A gente vai ter o seguinte, variável mês mais igual a 8. Podemos até fazer o seguinte, 6 novamente. Aí eu vou criar aqui o meu switch. Então vamos lá, switch, variável mês mais, é onde a gente vai executar a nossa bateria. Case 4, case 5, case 6, break, ok? Echo, ainda estamos no primeiro semestre. Ponto e vírgula, então, novamente a gente tem o seguinte, case, e aí eu posso ir 7, 8, 9, 10 até o 12, ou simplesmente default, certo? Então, eu posso passar aqui o meu valor default e o break, echo, passamos. Beleza, vamos lá, F5, ainda estamos no primeiro semestre, esqueci de botar aqui o HR para separar, né, o nosso exemplo. Ok, ainda estamos no primeiro semestre. E outra coisa que eu poderia fazer aqui também, pessoal, é condicionar a bateria de teste. Não é muito utilizado, mas é algo possível. Case, abro, fecho parênteses, variável mês mais, for menor ou igual a 6, tá? Então, eu estou condicionando o meu teste. Aí eu já saio um pouco do escopo e eu deveria estar utilizando, de repente, um if, tá? Mas eu estou mostrando que é possível, de repente você tem uma bateria que precise fazer aí vários testes
e dentro dessa bateria você tem um condicionamento, então você pode utilizar também. Ó. Passamos, né, para eu definir set aqui. Ok, pessoal? Então essas são as estruturas de controle que você vai estar utilizando para aplicar a lógica da programação e para fazer com que o seu programa responda ou atenda aquilo que ele foi criado. E é dentro desse escopo aqui que a gente vai testar tudo dentro do PHP.